Boa noite, igreja. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. Abra sua Bíblia. No primeiro livro do profeta Samuel. Aleluia. No capítulo 3. Primeiro Samuel, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 7. Amém? Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel, terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor o chamava o jovem, pelo que Eli disse a Samuel: Vai te deitar, e há de ser que se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor, e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: Eis aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Digam graças a Deus. Poder sentar no seu lugar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, o homem tinha o privilégio de todos os dias ouvir a voz de Deus no jardim do Éden. O homem tinha essa comunhão com Deus. E todas as tardes, na variação do dia, Deus, Ele vinha no jardim do Éden conversar com o homem, o qual Deus o formou, a sua imagem e a sua semelhança. E todas as tardes, Deus batia esse papo com Adão. O homem tinha esse privilégio, o homem tinha essa comunhão de poder desfrutar, de ouvir a voz de Deus. E esse é o tema da nossa mensagem: ouvindo a voz de Deus. E com o passar do tempo, o homem perdeu esse privilégio. Por causa da desobediência ao Senhor, por causa da desobediência à sua palavra, o homem perdeu a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Mas louvado seja o nosso Deus, que enviou o seu Filho Jesus Cristo, para que nós possamos novamente ter esse privilégio de poder ouvir a voz do Senhor falando ao nosso coração. E durante muito tempo, Deus tentou estabelecer profetas sobre a terra para falar com o povo. Deus falava com o profeta falava com o povo. Deus falava com o sacerdote transmitia a voz de Deus para as pessoas. Nós temos exemplos na Bíblia de homens que falaram face a face com Deus. Nós temos exemplo de Gideão, temos exemplo de Jacó, temos exemplo do próprio Abraão, que Deus o chamava de amigo. Mas com o passar do tempo, as pessoas matavam os profetas de Deus. O profeta Elias era um homem que tinha uma comunhão com Deus fora do comum, algo sobrenatural. Ao ponto de ele falar para o rei Acabe que durante 3 anos e meio sobre a sua palavra não iria cair nenhum orvalho sobre a terra. E Deus atendeu
a voz daquele profeta, e durante 3 anos e meio não choveu sobre Israel. Porque aquele homem tinha uma intimidade fora do comum, uma intimidade sobrenatural com Deus. A Bíblia diz que Elias orou diante dos profetas de Baal. A oração de Elias durou segundos. Imediatamente o fogo caiu do céu e consumiu todo aquele holocausto. Porque Elias tinha intimidade com Deus. E hoje, Deus ele tem várias formas de falar conosco. Tem várias maneiras de Deus falar com o seu povo, de Deus falar com a humanidade. Deus ele fala conosco através da sua palavra. Quando nós abrimos a Bíblia, começamos a ler, começamos a buscar entendimento, começamos a buscar intimidade com a palavra. Então Deus ele fala conosco, Deus ele fala comigo, Deus ele fala com você, através das Escrituras Sagradas. Deus ele fala através das músicas, dos louvores. Quantas e quantas pessoas, elas se libertam ao ouvir um louvor espiritual a Deus. E a Bíblia diz que nós devemos cantar hinos e cânticos espirituais a Deus. Tem muitas canções que Deus fala conosco. Deus ele fala conosco através da natureza. Deus ele fala conosco através dos profetas. Mas nós precisamos estar com os nossos ouvidos sensíveis à voz do Senhor. Com os nossos ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo. Quantas pessoas, amados, quantas pessoas nesse período perderam essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus? Quantas pessoas saíram da igreja? Quantas pessoas abandonaram o Senhor? Porque ela perdeu a sensibilidade, porque ela perdeu a comunhão com Deus, porque ela perdeu a intimidade com a palavra, ela não lê mais a Bíblia, ela não ora mais como antes, ela não busca mais o Senhor como antes, e com isso, com o passar do tempo, ela vai perdendo aquela sensibilidade que ela tinha de ouvir a voz do Senhor. E Jesus ele fala nas cartas do Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muitas pessoas não conseguem mais ouvir o seu pastor, não conseguem mais ouvir o seu profeta. Muitas pessoas, amados, não conseguem mais ouvir um irmão, não conseguem mais ouvir alguém que veio ali na direção de Deus, pela direção do Senhor, para lhe trazer uma palavra ao seu coração. Os seus ouvidos estão cerrados e ela não consegue ouvir mais a voz de Deus. Jesus ele fala no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versículo 28. Mas ele disse: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Guardam no seu coração. Meus amados, muita gente nesse período de quarentena, de não poder estar na igreja, de não poder estar cultuando ao seu Deus, muitas pessoas perderam essa comunhão de poder ouvir a voz de Deus. E nós precisamos estar preparados para todo o tempo, amados. Porque Jesus ele está falando aqui no Evangelho de Lucas que mais bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam no seu coração. Quando eu ouço a palavra de Deus, quando eu entendo que é Deus que está falando comigo e eu guardo no meu coração, eu posso enfrentar o que for, meu amado, mas ela não vai se apartar da minha boca, ela não vai se apartar do meu coração, a palavra do Senhor. Quando eu tenho esse relacionamento com o Espírito Santo, quando eu tenho essa intimidade com Deus,
essa intimidade com a palavra. Eu posso ficar um tempo sem vir na igreja. Eu posso ir para lugares aonde não é permitido proferir uma fé em Jesus. Mas o que é que o salmista fala? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando eu guardo a palavra de Deus, quando os meus ouvidos estão sensíveis para ouvir a voz de Deus, eu posso estar onde for, Deus ele vai falar comigo. E é interessante, amados, que o mesmo profeta Elias, que tinha essa intimidade fora do comum com Deus, mas por ele ter dado ouvido à voz de uma mulher que o ameaçou tirar sua própria vida, a Bíblia diz que Elias entrou em uma caverna e ali ele pediu para Deus a morte. Mas Deus foi lá onde Elias estava e falou com Elias. Deus ele falou com Elias na brisa. Deus ele falou com Elias de toda forma. E Elias ali deu ouvido à voz de Deus. Quando Elias saiu da caverna, Elias olhou e viu ali pão e água. E Deus disse: come, Elias, porque a tua caminhada será longa. A Bíblia diz que Elias comeu daquele pão, que Elias bebeu daquela água, se fortaleceu com aquele alimento e caminhou 40 dias e 40 noites. Mas se Elias não tivesse cuidado, não tivesse dado ouvido à voz de Deus, ele teria perdido essa comunhão com o Senhor. E nós temos que ter muito cuidado com isso, amados. Nós temos que ter muito cuidado com o tempo de igreja. Às vezes tem pessoas, por ter muito tempo de igreja, ela começa a perder essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus. E nós precisamos ter a palavra de Deus bem guardada no nosso coração. Uma vez eu ouvi um testemunho de um missionário que tinha um local, eu não me recordo agora o nome do local, do país, aonde não era permitido pregar o Evangelho. E esse missionário, todo ano ele ia nesse país, e ele levava uma página da Bíblia, e entregava para as pessoas. E aquela página que ele tinha entregado no ano anterior, ele levava de volta e deixava outra. E aquelas pessoas passavam ali um ano lendo uma página da Bíblia, e ficavam ansiosos pela volta dos missionários, para que eles pudessem pegar outras páginas da Bíblia e poder ali se alimentar da palavra de Deus. Nós estamos no Setembro Amarelo, o mês onde se fala muito sobre a prevenção do suicídio, onde muitas pessoas ceifaram suas próprias vidas, ou tem pessoas que estão pensando em fazer isso. Quantas e quantas pessoas que se afastaram da palavra de Deus e se enfraqueceram e começaram a dar ouvidos a vozes negativas. Porque nós temos que ter muito cuidado com vozes que vêm aos nossos ouvidos. O apóstolo Paulo, ele fala que no final dos tempos, pessoas iriam sentir coceira nos seus ouvidos, por dar ouvidos a falsos profetas, por dar ouvidos a espíritos enganadores. Mas quando nós guardamos a palavra de Deus, como Jesus aqui o orienta, nós somos felizes. Ele diz que nós somos bem-aventurados, ou seja, somos mais do que felizes, porque nós guardamos a palavra de Deus, porque a gente não se aparta da palavra de Deus. Foi isso que Deus falou para Josué: não se aparte da minha lei, não se aparte da minha palavra, nem para a direita, nem para a esquerda. Mas o homem, por não ter dado ouvidos à voz de Deus, Deus disse para Adão: Adão, não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim. Era só ele ter dado ouvido à voz de Deus.
Por que ele foi dar ouvido à mulher? Por que a mulher foi dar ouvido à serpente? Era só ele ter dado ouvido à voz de Deus. E tudo seria diferente. Tudo seria diferente. O homem não ia perder a comunhão com Deus. O homem não ia perder a sensibilidade, a intimidade com o seu Criador, com o Eterno. Mas ele foi dar ouvido. Deixou de ouvir a voz de Deus. Começou a se preocupar com outras coisas. Começou a se ocupar com outras coisas. E é isso que acontece, amados. É isso que acontece conosco. A gente começa a se ocupar com outras coisas, começa a se ocupar com muitas redes sociais, começa a se ocupar com ouvindo outras pessoas que muitas vezes não condiz com a nossa fé, e a gente vai perdendo. A pessoa vai perdendo aos poucos. Quando ela menos esperar, ela não está mais conseguindo ouvir a voz de Deus. O escritor aos Hebreus, no capítulo 3, versículo 15, diz: enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provação. Ele está dizendo, se ouvires hoje, a voz do Senhor, ele está dizendo para a pessoa não endurecer o seu coração, como no dia da provação. Uma certa vez, Jesus estava conversando com seus discípulos, e tinha lá uns fariseus no meio. Os fariseus estavam sempre ali procurando pegar Jesus em alguma falha, e Jesus trouxe uma palavra muito dura naquele momento. Os discípulos, um olhou para o outro e disse: essa palavra é dura, Senhor. Muitas vezes, amado, é necessário ter uma palavra mais pesada, uma palavra mais dura. A palavra de Deus diz que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E é através desse caminho que nos conduz à vida eterna. Muitas são as pessoas que estão indo por caminho errado. E o que nos deixa triste, muitas dessas pessoas conhecem a palavra. Ao invés de ela estar conduzindo outras pessoas a andar por esse caminho que conduz à vida eterna, ela está caminhando para o caminho errado, para o caminho que conduz à perdição, e está levando outras pessoas consigo. E isso é muito perigoso. Não podemos endurecer o nosso coração quando ouvirmos a palavra do Senhor. Ainda que a palavra seja dura, ainda que a palavra seja de repreensão, mas a palavra diz que Deus repreende aqueles que Ele ama. Louvado seja Deus se Deus te trouxer uma palavra de repreensão. Louvado seja Deus se o Senhor me repreender através da palavra, porque eu sei que Ele me ama. E é assim conosco, quando os nossos filhos estão no caminho errado. E interessante que quando nós estávamos lendo aqui na primeira carta de Samuel, do profeta Samuel, no primeiro livro do profeta Samuel, Deus começou a falar com Samuel, porque o profeta Eli não estava mais dando ouvido à voz de Deus. Samuel, filho de Ana, uma mulher que era estéril, mas que todo ano vinha oferecer um sacrifício a Deus, e ali derramava as suas aflições, e Deus concedeu um milagre a ela, de ela poder conceber um filho, e esse primeiro filho ela disse que daria ao Senhor para ser profeta. E assim que Samuel nasceu, assim que Samuel foi desmamado, ele foi entregue ao profeta Eli, e ali ele foi sendo ensinado, discipulado para ser profeta. A Bíblia diz que os filhos de Eli estavam fazendo o que era mal perante aos olhos do Senhor. E Deus,
enviou um profeta para falar com o profeta Eli. E ele passou a mão na cabeça dos filhos. Ou seja, não trouxe uma repreensão dura. Passou a mão na cabeça dos filhos. E Deus aí começou a falar com Samuel. A palavra do Senhor ainda não era conhecida por Samuel. E Samuel ouviu aquela voz, ficou sem entender. Pensou que era o profeta que estava chamando. Eis-me aqui, Senhor, por que me chamaste? E o profeta: eu não te chamei, vai, volta e deita-te. Mas quando o profeta entendeu que era Deus que queria falar com Samuel, então ele disse: vai, quando o Senhor te chamar, diga, fala que o teu servo ouve. Será que nós estamos preparados para falar isso? Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, que tua serva ouve. Nós precisamos estar com os nossos ouvidos sensíveis para ouvir a voz do Senhor. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor e seguem. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27. Diz assim a palavra de Deus: as minhas ovelhas ouvem minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quando nós estamos sobre a direção de Deus, quando nós estamos sobre a direção do Espírito Santo, aonde nós estivermos, Deus, Ele vai falar conosco e nós vamos ouvir a sua voz, porque nós somos as suas ovelhas e as suas ovelhas seguem o seu pastor. Quantas vezes já aconteceu comigo de eu estar em um caminho, em uma direção, e do nada uma voz falar comigo e eu mudar de direção. Às vezes nós estamos caminhando a um perigo. Às vezes nós estamos andando em lugares aonde existe uma cilada preparada. Mas o Espírito Santo fala ao nosso coração e nos desvia daquele caminho. Às vezes do nada você fala: mas eu não costumo passar por aqui, por que eu estou passando por aqui hoje? Às vezes até um caminho mais longo. Mas a Bíblia diz que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor e a seguem. Nós precisamos ter muito cuidado, amados, com o que a gente tem ouvido lá fora. Não perca a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Não perca. Nós precisamos estar atentos. Olha o que Jesus fala em João, é só você voltar aí, o capítulo 5. Capítulo 5, versículo 24 e 25. Diz assim: na verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão. Diga graças a Deus. O apóstolo Paulo, ele fala em Colossenses, que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Você veja, amados, que no capítulo 10 nós lemos que as suas ovelhas ouvem a voz do seu pastor.
Aqui no capítulo 5, Jesus está falando que até aqueles que morreram em Cristo Jesus ouvirão a sua voz. Deus vai te chamar pelo teu nome. Ainda que você morra, você vai viver, porque você vai ouvir a voz de Deus, chamar pelo teu nome, e você vai viver, e você vai adorar o Senhor. Jesus está falando aqui. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Ou seja, aqueles que não ouvirem a voz de Deus não vão viver. Porque Jesus fala que aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que estão guardados na palavra de Deus, ainda que morra, viverá. Tem muita gente, amados, que estão perdidos aí fora. A voz do Senhor está falando ao coração dela. Mas existem outras vozes também falando. E está causando uma confusão na mente, no coração dessas pessoas. Elas não estão conseguindo identificar a voz do Senhor, porque elas estão perdidas. Mas Deus, Ele conta comigo e com você. Deus, Ele conta com a sua igreja aqui na terra, para poder dar um rumo, a direção a esta pessoa que se encontra perdida, sem identificar a voz do Senhor. Muita gente, tem muita gente que precisa voltar a ouvir a voz do Senhor. Quem é de Deus, ouve a voz de Deus. Você está com a sua Bíblia aberta em João? Vá para o capítulo 8. Capítulo 8, o versículo 47. Diz assim: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós as escutais, porque vós não as escutais, porque não sois de Deus. Jesus está falando aqui para pessoas que não davam ouvido à voz de Deus. Durante um período, amados, quando foi morto o último profeta, o profeta Zacarias, Deus ficou um período de 400 anos sem falar com o homem, sem falar com a humanidade. Deus ficou em silêncio, até que veio João Batista, nascido de mulher. E é interessante que quando Maria estava grávida de Jesus, ela subiu a montanha e foi alegre contar para sua tia Isabel que ela traria ao mundo o Salvador da humanidade. Quando ela entrou na casa de Isabel e saudou, a Bíblia diz que o bebê que estava no ventre de Isabel pulou de alegria, de felicidade ao ouvir a voz do Senhor Jesus que estava no ventre de Maria. A Bíblia diz que a criança ficou cheia do Espírito Santo no ventre de Isabel, quando ela ouviu a saudação. E foi quando Isabel disse: bem-aventurado és tu, o que veio me visitar a mãe do meu Senhor. No ventre da mãe, a criança ficou cheia do Espírito Santo, porque ele ouviu a voz do Senhor, na saudação de Maria. A Bíblia diz que o nosso espírito testifica com o Espírito de Cristo, de que nós somos filhos de Deus. Quando a pessoa, ela dá ouvidos à voz de Deus, ela é ovelha do Senhor. Ela é ovelha do seu pastor, porque ela é filha, é filho de Deus. Mas tem muitas pessoas que Jesus ele fala que tem muitas ovelhas
de outro aprisco que ele precisa trazer de volta. Pessoas que precisam abrir o seu coração para Jesus, para que elas possam ter também essa sensibilidade de ouvir a sua voz. Mas existem pessoas, amados, que ela tem um coração tão duro, tem um coração tão cerrado, que ela não consegue dar ouvidos à voz de Deus. Ela insiste no erro, ela insiste na desobediência, ela insiste na prática do pecado, ela insiste em caminhar por caminhos espaçosos, ela insiste em dar ouvidos à voz do seu próprio coração, ao invés de ouvir a voz de Deus, ao invés de ouvir a voz do Espírito Santo. Porque quando nós estamos ligados em Cristo, aonde a gente estiver, quando a gente ouvir uma saudação, a gente se alegra, porque a gente sabe que ali está ouvindo a voz de Deus. Deus pode colocar quem Ele for aqui em cima deste altar. Deus pode colocar uma criança aqui em cima do altar. Deus pode colocar uma mulher. Deus pode colocar um jovem. Deus pode colocar quem Ele quiser em cima do altar para pregar a palavra. Eu vou sentar e vou ouvir a voz de Deus. E vou ouvir a sua palavra. Porque Deus, Ele usa quem Ele quer. Deus, Ele usa quem está disponível a ser usado pelo Espírito Santo. E nós, como igreja do Senhor, e nós, como soldado do exército de Cristo, nós precisamos resgatar as almas que estão sedentas, as almas que estão com seus ouvidos em confusão e não têm ouvido a voz de Deus. Nós precisamos ser a boca de Deus aonde quer que nós estivermos, para falarmos da sua palavra. Glória a Deus. Jesus, Ele tem outras ovelhas que precisam ouvir a voz do Senhor. E Ele conta comigo e com você. Lá onde você estuda, tem uma ovelha do Senhor. Aonde você for, você vai encontrar pessoas que estão necessitando de ouvir a voz de Deus. Mas como que elas vão ouvir? Como? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 10. Olha o que o apóstolo Paulo ele fala aqui em Romanos capítulo 10. A partir do versículo 13. Paulo ele fala aqui aos romanos: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formoso os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas, mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Então o apóstolo Paulo ele está falando aqui que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas para que as pessoas possam invocar o nome do Senhor, eu preciso pregar. Amém? Diga: eu preciso pregar o Evangelho, as boas novas do Senhor, para que as pessoas ouçam a sua palavra e invoquem o nome do Senhor e seja salvo. As pessoas, elas só vão invocar se elas ouvirem. Elas só vão ouvir se a gente abrir a boca e falar. O ID do Senhor é para todos. O ID não é para pastor, só para pastor, só para profeta, para sacerdote, para evangelista, para missionário. O ID do Senhor é para todos. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O significado do ID é você indo. Você está indo para algum lugar, meu irmão,
pregue o Evangelho, pregue a palavra, porque a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E ela só vai invocar se ela ouvir. Ela precisa ouvir o Evangelho da paz, o Evangelho das boas novas. Quantas pessoas, amados, estão sufocadas, quantas pessoas estão com uma dor no seu peito, quantas pessoas elas estão isoladas, precisando ouvir uma palavra, mas uma palavra que vem ali trazer vida, que vem ali trazer a oportunidade de poder viver novamente. E Deus, Ele conta conosco, Deus, Ele conta com a sua igreja. Para a gente encerrar, livro do profeta Isaías, capítulo 30. Livro do profeta Isaías, capítulo 30, versículo 21. Diz assim a palavra de Deus: e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Diga graças a Deus. Os teus ouvidos ouvirão a palavra que falará por detrás de ti. Esse é o caminho. A palavra de Deus, Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, a gente não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda. Nós precisamos ser a boca de Deus. Precisamos ser a boca do Senhor. Precisamos ser profeta para trazer vida na vida das pessoas. E Deus, Ele conta com a sua igreja. Nós estamos vivendo os últimos tempos. Jesus está às portas. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E quantas aquelas pessoas que fazem parte da igreja do Senhor, que estão afastadas? Deus, Ele conta conosco, para que nós venhamos resgatar essas vidas, para que elas possam estar preparadas como noiva do Senhor. Assim como Ele fala em Mateus capítulo 25, sobre as virgens prudentes e as imprudentes. Quando a pessoa, ela está preparada, quando ela está cheia do azeite de Deus, o noivo pode até tardar, mas quando ele chegar, o noivo vai dizer: entrai para o gozo do Senhor. Nós precisamos ter essa sensibilidade, não podemos perder essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Não perca isso por nada, meu irmão. Não permita que nada te afaste de Jesus. Não permita que nada te afaste da igreja. Porque longe do Senhor não há salvação. Mas aqueles que estiver perto do Senhor, esse será salvo.